paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Como que vocês estão? Eu estou bem, para a glória de Jesus, e eu gostaria de saber como que vocês estão. Vamos falar um pouquinho sobre Lucas e Teófilo. Lucas e Teófilo, né? Tem a introdução do livro de Lucas, né? Capítulo 1, e vamos ver até o versículo... Vamos vendo aqui. Lucas, ele era um dos discípulos de Jesus e era médico. Lucas escreveu o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus subiu ao céu e nos dá uma ordem aos que creem no nome dele. Jesus é a luz do mundo. Ele nos dá uma ordem, ir de fazer discípulos por todas as nações. Discípulo significa aluno. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Para ensinar, temos que aprender. E para aprender, temos que estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Proclamar o Evangelho de Jesus, as boas notícias. É isso que Lucas fez com Teófilo, escrevendo o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, vem aqui na introdução do Lucas capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te o relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas era amigo do apóstolo Paulo. Ele ficou ali, fiel à amizade. É bom ter amigos assim, que está conosco em todos os momentos. Uma família em Cristo Jesus, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor Jesus, ele teve 12 discípulos, né? Um traiu ele, que era Judas. Judas estava predestinado a isso, para que se cumprisse a palavra de Deus. E dentro desses 12 discípulos, né, que viraram depois os 12 apóstolos, né? Entrou Paulo, depois, né? E teve outro apóstolo também. E aí, desses 12 discípulos, esses 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram mais próximos dele, né? Pedro, Tiago e João. E dentro desses 3 tinha um que Jesus amava mais, que era João. E de fazer discípulos por todas as nações. Nós sabemos que há uma eternidade nos esperando. A Bíblia fala que todos ressuscitarão, uns para o descanso eterno. Jesus é o nosso descanso. O Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Deus Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único, Deus trino, eles criaram todas as coisas e nos criou também. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro foi formado o homem, Adão, e Deus viu que tudo que ele havia feito é bom, era bom. Uma coisa Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem permanecesse só. Façamos para ele uma companheira, façamos para ele uma auxiliadora idônea. Aí o Senhor faz Adão dormir no sono profundo. Estira uma das costelas, fecha o local com carne, cria a mulher, forma a mulher da costela do homem. O homem dá o nome dela de Eva, pois Eva seria a mãe de toda a humanidade. Mesmo sabem que nós iríamos pecar, desobedecer ele e escolher nos amar antes mesmo de criar todas as coisas. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. E de fazer discípulos por todas as nações, proclamando as boas novas. O Evangelho é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. Porque se não fosse Jesus, a gente estava lascado. Aqui, Lucas, conhecedor da palavra. Para ensinar, nós temos que aprender. Estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escrever as Escrituras Sagradas. Aqui ele escreve a Teófilo, né, escrevendo sobre o Messias, o Salvador ungido, que é Jesus Cristo. Nós temos que proclamar o Evangelho, Senhor. Nós temos que proclamar as boas novas. Assim como Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º dia descansou, né? Descansou do sábado. O próprio Deus é o nosso descanso. É descanso para os que creem em Jesus Cristo.
Uns ressuscitarão para o descanso em Cristo Jesus, mas outros, infelizmente, ressuscitarão para a vergonha eterna, a céu e inferno. A céu e inferno. Dois caminhos. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus? Sim. Deus deu livre-arbítrio a todos fazer suas escolhas. O caminho que leva à salvação é estreito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único acesso que traz perdão é Jesus. O único que nos reconcilia com o Criador é Jesus Cristo. Nós éramos filhos de Deus. Quando vê a queda do homem, quando vê a desobediência, nós passamos a ser alvos da ira de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. O mundo diz que todos são filhos de Deus. É mentira, todos são criaturas. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus continua sendo criatura. A Bíblia fala que Deus ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus. Falar da boa notícia. A porta que leva à salvação é estreita. Larga é a porta que leva à perdição. E muitos, infelizmente, entram por elas. Nós temos que estudar mais a palavra de Deus. E colocar em prática. Tiago me fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que enganadas, elas mesmas se enganam, enganaram elas mesmas, pois não colocam em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que mentira é pecado, o filho, né, a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira, né? Que o diabo é o pai da mentira. Aqueles que praticam a mentira é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala para nós falarmos a verdade uns para com os outros. Teófilo estava sendo ensinado por Lucas. A palavra de Deus. A palavra de salvação. Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia fala que nós, os que cremos em Jesus, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. É proclamar o Evangelho de Jesus. Há uma eternidade nos esperando. A céu e inferno. Condenação e salvação. A salvação está no nome de Jesus. Jesus é o único intermediador, intercessor entre Deus e os homens. É estudar as Escrituras. É proclamar as boas notícias. É orar a oração, é falar com Deus, é ter intimidade com Deus através da oração. Jesus nos deixou exemplo. Jesus teve uma vida de oração constante. É falar com o Senhor, acalmar, aquietar o nosso coração para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Ser cristão é viver uma vida de renúncia, é viver o processo de santificação, pois Deus aqui recebemos, ele é santo, 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 santo. Nós temos que proclamar, obedecer a voz do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor que escreveu a nossa história. Jesus está comigo e contigo até a consumação dos séculos. Ele está comigo e contigo até a consumação dos séculos. Aqueles que têm a fé em Jesus, nós temos uma esperança viva. E o Senhor vem nos dar ousadia para proclamar as boas novas. Jesus é a boa nova. Amém? E assim vamos prosseguindo. Eu peço a vocês, orem pela minha vida. Em nome de Jesus, amém? Orem pela minha vida, pois eu preciso e necessito das suas orações. E assim vamos prosseguindo para a honra e glória de Jesus. Amém?